Biohacker 3.3 A arte da biopsicoespiritualidade, de Eduardo Miller. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abri-se-vos-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E, pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bem aos que lhe pedirem? Mateus, capítulo 7, versículos de 7 ao 11. Dedicatória. Este livro é dedicado a toda pessoa que sinceramente anseia por aprimorar-se de forma perene ao ponto de empenhar-se em identificar e praticar o que precisa ser feito para a aquisição dos resultados desejados. Agradecimentos. Agradeço primeiramente ao Deus Supremo que habita em mim, em ti, em tudo e em todos, agora e sempre. Agradeço pelo entendimento, inspiração e realização que experienciei na confecção e compartilhamento das informações agregadoras de valor contidas aqui. Agradeço de coração a todos que contribuíram, contribuem e contribuirão para a propagação dos conhecimentos contidos nesta obra. Gratidão, 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 porque assim já é. Está feito. Eduardo Miller, julho de 2022. Apresentação. Bem-vindos ao Biohacker 3.3, a arte da biopsicoespiritualidade. De antemão, vale enfatizar que este livro não pretende fornecer orientações médicas e muito menos invalidá-las. Serão abordadas apenas metodologias naturais. No entanto, sugiro que antes de praticar alguns dos hacks fornecidos aqui, os leitores realizem avaliações médicas para confirmar como está o estado de saúde. Esse monitoramento será fundamental para que possamos mensurar o grau de evolução dos aspectos biológicos. Este manuscrito é fruto de anos de pesquisa, juntamente com a experiência prática deste humilde mensageiro que vos escreve. Na busca por autoconhecimento em direção à evolução pessoal, acessei informações valiosas. Após praticar alguns dos ensinamentos contidos aqui, notei inúmeras mudanças positivas em minha vida e senti uma forte intuição para compartilhá-los de maneira direta e inteligível para o máximo de pessoas possível. Daí nasceu o Biohacker 3.3. Meu sincero desejo com este manuscrito é que você, leitor comprometido com a melhoria pessoal e coletiva, se beneficie com a leitura e compartilhe as dádivas advindas com outras pessoas de bem, assim como está ocorrendo com você neste exato momento. Tenha uma ótima leitura, práticas fervorosas e resultados enriquecedores. Eu sou muito grato por sua atenção concentrada neste momento presente de leitura, e que assim seja. Introdução. A nomenclatura biohacker envolve as definições de duas palavras, biologia e hacker. Hacker é um indivíduo que se dedica a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, sistemas e redes. A origem do nome é atribuída a um grupo de cientistas que usavam técnicas inovadoras para ampliar a velocidade de trens elétricos da década de 60. Pouco tempo depois, o termo alcançou o ramo da telefonia, em seguida, o setor da informática, entre outros. Logo, é importante esclarecer que o título de hacker não se restringe apenas ao mundo computacional. Resumindo, hacker é o indivíduo que utiliza a tecnologia através de meios convencionais e ou não convencionais para alcançar determinado propósito.
Esse propósito pode ser benéfico ou não, afetando apenas o próprio hacker ou envolvendo terceiros. Considere a situação hipotética de 2 indivíduos. Um deles constrói um painel solar capaz de suprir a demanda de energia elétrica de toda a sua família. O segundo, após ter o fornecimento de energia elétrica suspenso por falta de pagamento, realiza uma instalação clandestina, a fim de não deixar toda a sua família sem energia elétrica. No resumo da ópera, os dois são hackers. Cada um com seus motivos, cada um com seus riscos, cada um com suas peculiaridades. Ambos utilizaram informações e tecnologia para reduzir ou suprimir o ônus do consumo de energia elétrica. Por outro lado, biologia é a ciência que estuda a vida e o funcionamento dos organismos vivos, assim como a interação desses com o ambiente. Trata-se de um termo que engloba genética, zoologia, botânica e diversas outras ciências especializadas. Há aproximadamente 3 décadas, o termo hacker adentrou o campo da biologia, originando a terminologia biohacker, que é a utilização da tecnologia através de meios convencionais e ou não convencionais para alterar a biologia. Esse aprimoramento já existe há séculos. Apesar de ser um termo relativamente novo, a essência da alteração biológica já não é novidade. Há tempos já é possível obter descendentes, animais de estimação e alimentos modificados geneticamente. Implantes de marca-passos, órgãos artificiais, cirurgias plásticas e incontáveis outros métodos utilizam a tecnologia para alterar os aspectos biológicos de minerais, vegetais e animais ao longo da história. No que diz respeito ao lado humanoide da questão, biohacker é o homem ou mulher que utiliza a tecnologia para alterar a própria biologia. Essa modalidade abarca uma vasta e distinta gama de práticas. Há pessoas que praticam meditações para desacelerar os batimentos cardíacos e dormir melhor. Outros implantam chips e artefatos que os permitem interagir com máquinas através de estímulos neurais. E ainda existe os que modificam a estrutura corporal em busca de uma aparência física inumana. Nesta obra, não aprofundaremos em conceitos voltados ao biohacking mais invasivo, como o DIT, o Glinder, o biopunk, etc. Abordaremos conceitos mais relacionados com a nutrigenética, a psíquica e a espiritualidade, utilizados no aprimoramento de setores que ultrapassam o biológico. Serão fornecidos diversos hacks, dicas naturais que poderão ser realizados com os devidos monitoramentos, aliando as tecnologias mental e cibernética em busca de otimizações múltiplas. Observação: dribles rumo ao sucesso. Todos os processos de biohackeamento exigem aferições. É necessário medir e comparar para poder aprimorar. Antes de toda ação, é recomendado a realização de alguns exames clínicos e, no caso de pessoas com patologias, acompanhamento médico. É essencial que se realizem comparações entre resultados anteriores e posteriores à aplicação dos procedimentos sugeridos nesta obra. Dessa forma, será possível mapear estratégias que mais se adequem a cada caso. A tecnologia medicinal estará à nossa disposição sempre que precisarmos de informações técnicas mais detalhadas a respeito dos aspectos físico-químicos do corpo. Para fins didáticos, farei analogia dos hacks, dicas, com os dribles utilizados nos esportes convencionais. Por exemplo, o drible é aplicado no futebol, no basquete, no polo aquático,
entre outros esportes, quando se deseja sobrepujar um oponente em potencial. Os hacks, por sua vez, são ações aplicadas no intuito de sobrepujar determinada limitação e otimizar algo no jogo da vida. Logo, nas próximas páginas, esses hacks serão apresentados como dribles rumo ao sucesso, DRS. Esses estarão se referindo a importantes dicas sobre o biohackeamento que auxiliarão o leitor ativo na aquisição de incontáveis benefícios biopsicoespirituais. Capítulo 1. Elemento água. É sabido que a água, apesar de ser o solvente universal mais precioso da galáxia, muitas vezes é cruelmente desperdiçada. No entanto, por ora, concentraremos atenção apenas nos benefícios que ela proporciona. Sendo um recurso essencial para a bioquímica da maior parte dos seres vivos, a água faz parte dos minerais e rochas, constitui os oceanos, lagos, rios e lençóis subterrâneos. É fonte de vida primordial para todas as plantas e também é muito importante para a vida dos animais, pois eles dependem dela para a respiração, a digestão e a reprodução, assim como o homem. Estatísticas afirmam que cerca de 70% da superfície terrestre é constituída de água. Estimativa esta que é bastante semelhante ao percentual de água que compõe o corpo humano. Ela é um componente fundamental para todas as células do nosso organismo, ajuda a regular a temperatura corporal, elimina toxinas, lubrifica mucosas, transporta nutrientes e mantém o funcionamento dos órgãos. Através de dados como esses, é possível deduzir que está tudo interligado, sendo a qualidade da água que consumimos intimamente relacionada com as propriedades essenciais de nossa estrutura biológica. Um indivíduo que busca aperfeiçoar o funcionamento do corpo físico deverá estar bastante atento a essa questão. A água que sai na maioria das torneiras apresenta cor, cheiro ou sabor. Em alguns casos, estão presentes essas três características, evidenciando estar fora do padrão ideal para a promoção da saúde. É notório que o processo de captação, tratamento e distribuição desse recurso envolve a retirada de alguns resíduos e inclusão de outros. No processo de reciclagem, a água recebe a adição de cloro, flúor, anticorrosivos, entre outras substâncias insalubres, sem contar as contaminações advindas das tubulações, seja pelo material de fabricação ou por incrustações e rompimentos. Podemos obter diversos benefícios se adquirirmos suprimentos de água com a menor alteração possível. Para quem reside longe de nascentes naturais, existe a possibilidade de contar com tecnologias de tratamento que tornam o líquido precioso mais puro. Hoje, o mercado oferece produtos portáteis capazes de processar água por destilação, ionização, osmose reversa, entre outros métodos de purificação. A pessoa que puder investir na qualidade da água que consome será grandemente recompensada. Isso otimizará não apenas a hidratação e a absorção de nutrientes, como também auxiliará na sanação de enfermidades, dentre outros benefícios. Porém, para o leitor que, no momento, não tem como investir financeiramente em equipamentos sofisticados e pretende ampliar os benefícios fornecidos pela água, apresentarei alguns dribles efetivos que ajudarão nesse sentido. Dribles rumo ao sucesso. Como citado anteriormente, no momento em que leem essas palavras, nem todos estão nas condições de adquirir um filtro de última geração. Porém, sabemos que existem meios menos onerosos que trazem mais benefícios do que a inação. Por exemplo,
A água fervida e filtrada no equipamento mais simples ainda será mais benéfica do que no estado que é fornecida para a maioria da população. O fato de ferver e filtrar coibirá a permanência de algumas bactérias e sólidos em suspensão. O armazenamento também é importante. Por exemplo, foi comprovado que os recipientes de plástico não são boa alternativa para o armazenamento de água potável. Alguns materiais, principalmente quando a temperatura se eleva, tendem a desprender substâncias insalubres que são transferidas para o líquido armazenado. É possível que alguns dos leitores já tenham sentido o cheiro ou gosto de plástico, metal, barro, etc., a depender do recipiente em que a água estava contida. O mais indicado é que a água seja armazenada em recipientes de vidro, se possível, transparentes. A adição de nutrientes à água também é um drible bastante útil. Podemos adicionar diferentes elementos à água dependendo dos resultados que queremos. A adição pode ser através de suplementação natural ou sintética. No próximo capítulo, abordaremos melhor questões referentes à suplementação laboratorial. Aqui focalizaremos na suplementação natural. Uma técnica de eficiência comprovada pela prática e pela ciência é a modesta adição de gotas de limão na água. Assim, é possível reduzir a acidez do corpo, tornando-o mais alcalino e saudável. Muitos dos usuários relataram que essa ação tem um maior potencial quando realizada no início do dia. Princípios similares se aplicam aos chás, sucos e outros meios que aliam recursos à água com o objetivo de agradar o paladar, além de atender a diferentes propósitos nutricionais. Outro drible muito poderoso é saber utilizar a água na temperatura correta. Técnicas avançadas de biohacking envolvem saunas e criogenia para obter diversos benefícios ao corpo e à mente. Como procedimento mais acessível, temos o banho quente ou gelado. Se praticado pela manhã, o banho gelado implementa otimizações que podem ser sentidas ao longo de todo o dia. Porém, antes de dormir, uma maior temperatura da água acrescentará um efeito muscular mais favorável ao repouso. O mesmo ocorre com a água que bebemos. A temperatura do líquido ingerido influenciará no funcionamento de nossos órgãos, assim como determinará os efeitos obtidos na assimilação de vitaminas e minerais. Munidos de informações como essas, algumas tribos indígenas conseguem curar diversos tipos de enfermidades através do poder curativo da água. Recentemente, o cientista japonês Masaru Emoto divulgou algumas de suas pesquisas comprovando que as moléculas de água podem ser alteradas positiva ou negativamente a depender do estímulo recebido. Os experimentos demonstraram que sentimentos, pensamentos e até mesmo as vibrações sonoras são capazes de interferir na qualidade da água. Baseado nessa descoberta, se pode aplicar mais alguns dribles. Envie palavras, pensamentos e sentimentos positivos para a água que irá consumir. Para algumas pessoas, esse drible pode parecer esdrúxulo, porém, vale recordar que se trata de um hack comprovado pela observação científica. Mas um drible interessante é o consumo de água solarizada. Sendo o sol um purificador energético, basta colocar a água em uma garrafa de vidro transparente e expô-la aos raios solares por um período mínimo de 1 hora. Com essa ação holística, estaremos absorvendo as energias revigorantes, purificadoras e naturais advindas dessa estrela central. Capítulo 2.
nutrindo a matéria. Vimos que a água é fundamental para diversos processos que ocorrem nos organismos vivos. Agora, analisaremos algumas estratégias alimentares capazes de alterar nossa biologia de forma positiva. Para entendermos melhor o assunto, iniciaremos abordando algumas questões sobre a fome. Diversas pesquisas indicam que existem várias causas geradoras de fome, como a ansiedade, a programação mental, a carência nutricional, etc. Aqui abordaremos um pouco mais sobre a fome nutricional, visto que esta é bastante utilizada pela indústria alimentícia com a finalidade de sabotar pessoas desinformadas. Saiba que, quanto menos nutrientes são colocados nos alimentos, mais o corpo sentirá necessidades e solicitará mais alimento, mesmo que o estômago ainda esteja cheio. Muitos acreditam que comem bem porque comem muito ou porque consomem grande diversidade de alimentos de uma só vez. No entanto, em ambos os casos, o indivíduo ainda poderá carecer das quantidades ideais de vitaminas e minerais. Visto que nem todos os tipos de alimentos estão disponíveis nas diversas partes do globo, alguns dos nutrientes essenciais raramente são consumidos. Certos alimentos são verdadeiramente estranhos a determinadas culturas. Em alguns casos, as mazelas originadas por carências nutricionais são tratadas com medicamentos que geram outras mazelas. Porém, grande parte das anomalias de saúde podem ser dissipadas através do ajuste nutricional adequado. Ou seja, o alimento é capaz de prevenir deteriorações, curar desarmonias existentes e também aprimorar o corpo em características desejadas. Visto que cada um tem variações genéticas distintas, não é surpresa a descoberta científica de que para cada grupo de pessoas há uma dieta mais apropriada. Experimentos revelaram que até mesmo o fator sanguíneo é capaz de auxiliar na definição da alimentação mais adequada. Com o avanço tecnológico, os sistemas de monitoramento se tornaram mais acessíveis. Em muitas cidades do mundo, é possível obter um mapeamento genético para a elaboração de uma dieta personalizada. O resultado disso será um indivíduo mais saudável, a partir do momento que passará a ingerir alimentos mais compatíveis com o próprio DNA. Esses diagnósticos apresentam custos variados, pois costumam ter o ônus compatível com a qualidade e quantidade de informações fornecidas. No entanto, é possível deduzir que nem todos têm acesso a esse tipo de inovação. Dessa forma, detalharei alguns dribles eficientes e mais acessíveis. Dribles rumo ao sucesso. A carência de nutrientes, minerais ou hormônios podem ser bastante prejudiciais à saúde biológica. Uma atividade bastante comum no meio biohacker é utilizar a suplementação para driblar a deficiência. Como citado no capítulo anterior, a suplementação pode ser através de elementos sintetizados ou naturais. Vale ressaltar sobre a importância de monitorar e mapear. Nesse caso, para conferir os níveis de nutrientes do corpo, é fundamental que o indivíduo submeta-se à consulta médica e exames laboratoriais. Em posse dessas informações, poderá ser realizada a suplementação da substância carente, assim como a redução da substância excedente. Equilibrando os níveis nutricionais, o corpo passará a atuar de forma mais produtiva, de modo a retardar o envelhecimento, ampliando a qualidade de vida. A observação consciente possibilitará que você descubra vários padrões singulares de funcionamento do seu corpo. Com base nessas informações, será possível desenvolver seus próprios dribles alimentares, sendo que esses talvez não funcionem com outra pessoa, porque você é único, única.
Por exemplo, observe quando almoçar ingerindo algum tipo de líquido de forma simultânea. Essa ação não é aconselhável pelos profissionais da área de saúde, visto que o líquido interage com o suco gástrico, dificultando a digestão e a assimilação dos nutrientes. Em outra ocasião, almoce sem ingerir líquido e aguarde um período mínimo de 1 hora antes de beber algo. Compare os resultados. Como se sente quando atua da primeira e da segunda forma? Escute seu corpo. Está mais disposto quando termina a refeição? E se caminhar um pouco em vez de deitar, será que ajuda em algo? A análise das sensações pode ser aplicada à alimentação e a diversos setores da vida. A atenção aos detalhes internos possibilitará otimização em diversos aspectos, com pouco ou nenhum ônus financeiro. Não é segredo que a culinária é como uma alquimia que envolve diversos ingredientes. Se por um lado há alimentos que se completam e formam a chamada sinergia alimentar, por outro, há aqueles que não devem ser combinados. Há alimentos que, ao serem combinados, impedem a absorção correta de seus nutrientes pelo organismo. Algumas dessas combinações, se realizadas com frequência, podem gerar enfermidades. Por exemplo, não é aconselhável ingerir proteína com amido, frutas com verduras, café com queijo, tomate com pepino, etc. Muitas das combinações alimentícias mais comuns em diferentes culturas são bastante insalubres. Decidi abordar esse assunto para instigar o leitor a buscar mais informações nesse sentido. Se equivoca aquele que acredita ser benéfico consumir diversos tipos de alimentos aleatórios de uma só vez. As combinações constituem um detalhe bastante relevante, pois alimentar-se corretamente é um dos pilares fundamentais para a blindagem da saúde. Atenção à qualidade do que come. Já foi dito que grande parte dos alimentos industrializados não fornecem a energia que precisamos, e como se isso não bastasse, ainda nos apresentam inúmeras substâncias nocivas contidas em seus conservantes, aromatizantes e sabores artificiais. Portanto, desembale menos e descasque mais. Faça da alimentação o seu único remédio. Eliminar o consumo de açúcar refinado e utilizar, com prudência, um sal de melhor qualidade trará benefícios significativos ao corpo. Sais como o sal marinho e o sal do Himalaia são fontes de minerais importantes e contêm índices reduzidos de sódio. O açúcar mascavo e o mel podem ser utilizados em substituição ao açúcar refinado. Esse último, após diversos processamentos industriais, se torna mais insalubre do que benéfico. O leitor que tiver interesse pode adquirir algumas tecnologias de monitoramento que serão úteis nas aferições pessoais, de familiares ou de amigos que necessitem. Diversos aparelhos de custo reduzido são capazes de fornecer, em poucos minutos e com grau de precisão aceitável, medidas de pressão arterial, níveis de insulina no sangue, frequência cardíaca, etc. O jejum, se aplicado corretamente, também constitui um drible benéfico. Essa técnica milenar vem sendo bastante estudada e se tornou uma ferramenta importante nas modalidades de pesquisa que visam o aperfeiçoamento biológico. As células humanas, quando privadas de alimento por um determinado período, iniciam o processo denominado autofagia. Essa autolimpeza resulta na regeneração integral do corpo. O jejum pode ser total, intermitente ou apenas de alguns micronutrientes. A ciência e a experiência prática confirmam a eficácia desse procedimento quando aliado ao mapeamento estrutural adequado. Será de grande proveito que o biohacker
busque auxílio profissional para mapear e monitorar esse tipo de atividade. Com as informações personalizadas sobre a dieta e os níveis biológicos, o indivíduo analisará o tipo específico e a sequência de jejum mais adequada. Se ainda consome carne morta, faça algumas observações nesse sentido, caso pretenda implementar melhorias na sua genética. Biologicamente, o corpo humano não foi projetado para ingerir carne, nem crua nem processada, de humano ou qualquer animal vivente. O fato de homens e mulheres terem se adaptado a ingerir animais mortos não significa que estes sejam um ótimo alimento. Fica a dica: observe como seu corpo se comporta quando come e quando não come carne. Pesquise sobre fontes de proteínas naturais que suplementem os nutrientes presentes na carne. Se questione: será que é realmente necessário comer carne? Todos devemos comer 3 vezes ao dia e dormir 8 horas por noite? Quem idealizou essas programações para as massas? Sei que a princípio essas indagações podem soar perturbadoras, porém, não estou afirmando que detenho a verdade absoluta. O objetivo fomentado aqui é evitar limitar-se às respostas prontas. Busque informações de qualidade, experimente, monitore e otimize até obter os resultados desejados. Capítulo 3. Movimento e repouso. Informações astrofísicas coletadas por satélites de última geração relatam que, estando parado, um terráqueo encontra-se a uma velocidade próxima de 1 milhão de quilômetros por hora, visto que a Terra está em movimento assim como o nosso Sol e todas as galáxias. O movimento favorece a vida. Devido às inovações como os atuais meios de transporte e de comunicação, o sedentarismo se tornou cada vez mais cultivado. Existem diversas maneiras prazerosas de exercitar o corpo e também há milhares de artigos informando sobre os benefícios gerados à saúde. Aqui relatarei algo a respeito de 2 métodos excelentes, visto que geram benefícios impactantes em um reduzido período de práticas diárias, cerca de 10 a 30 minutos. Uma dessas práticas é o HIIT, sigla de uma técnica recente que em português seria algo como exercícios de alta intensidade. Envolve breves períodos de exercícios intensos, alternados por vertiginosos períodos de recuperação. Trata-se de uma atividade que em pouco tempo apresenta resultados notáveis, além de poder ser realizada de forma independente em ambientes diversos. Temos também o yoga, prática mental e física que, assim como o HIIT, apresenta diversos métodos de aplicações e proporcionam vários benefícios. Essa técnica milenar combina posturas físicas com técnicas de respiração, relaxamento e meditação. Os benefícios envolvem reparos de mazelas simples ou crônicas, sendo de ordens mentais ou físicas. É bom reforçar que, antes de adotar qualquer modalidade de exercícios regulares, é imprescindível avaliar os parâmetros médicos com profissionais qualificados, além de corrigir a alimentação. No que diz respeito ao repouso, abordaremos alguns detalhes ligados ao sono. Como vimos, ainda estaremos viajando em altas velocidades em relação a outros pontos do universo material. Também sabemos que as funções orgânicas do corpo continuam ativas, enquanto a psique mescla o espiritual ao físico, no mundo onírico. Logo, o repouso do sono permite que grande parte de nossa fisiologia se renove, possibilitando a reparação do corpo e da mente em diversos aspectos. Dormir está intimamente relacionado com o correto funcionamento de nossa bioquímica. A deficiência nesse setor
pode gerar inúmeros entraves que, por sua vez, reduzem a qualidade e o período de vida. No capítulo anterior, vimos que, por sermos seres únicos, devemos buscar uma dieta personalizada. O mesmo se pode dizer de outros aspectos, como no caso do sono. É possível que uma pessoa se sinta revigorada e ativa após 4 ou 5 horas de sono, enquanto outros precisam de mais algumas horas para sentir a plenitude do sono ideal. A observação e os bons hábitos diurnos irão revelar o período ideal de descanso noturno de cada pessoa. Nos próximos parágrafos, fornecerei alguns dribles a respeito dos assuntos abordados neste capítulo. Dribles rumo ao sucesso. Algumas séries de HIIT podem ser executadas em menos de 5 minutos. Essa ação pode ser intercalada com atividades estáticas, como estudar para concurso, trabalhar no computador, etc. Dessa forma, é possível ampliar a produtividade, porque além de oxigenar o corpo, são liberadas substâncias anti-estresse que turbinam a criatividade. Atualmente, existem diversos aplicativos de celular que orientam sobre as séries de exercícios. Entre centenas de variações, o praticante iniciará com a mais branda, rumo a técnicas mais avançadas com o desenrolar da prática. O mesmo pode ser dito do yoga. Pode-se começar com as posturas mais simples e ir evoluindo, pois toda jornada começa com um passo. Experimente algumas modalidades de atividades físicas e determine a que melhor se encaixa a sua fisiologia, rotina e diversão. Uma modalidade bastante interessante para iniciantes são os famosos ritos tibetanos. Trata-se de uma forma de yoga tibetano, composta por 5 exercícios relativamente simples que, ao serem praticados diariamente, proporcionam benefícios biopsicoespirituais. Na verdade, nosso foco será os resultados e não o método. Então, escolha uma modalidade e mãos à obra. Já o sono satisfatório é algo bastante pessoal, porém fundamental para a grande maioria dos seres vivos. Com o auxílio da tecnologia, podemos obter relatórios dos nossos padrões de sono emitidos por pulseiras inteligentes, relógios high-techs e aplicativos. Com base nesses dados, fica mais simples regular as ações diárias em busca de melhores resultados. Se no momento não for viável ao leitor investir em biotecnologia de monitoramento, vale atuar com a observação consciente e algumas mudanças experimentais. Pode-se perguntar: será que a ingestão de certos tipos de alimentos em determinados horários afeta meu sono? Naquela noite que desfrutei de um descanso reparador, com quanto tempo antes de ir dormir realizei a última refeição? Qual foi o cardápio naquela noite? Será que realmente são necessárias 8 horas diárias de sono? Como dito anteriormente nesta singela obra, vamos parar de repetir frases prontas e observemos melhor nossas necessidades subjetivas. Há também outro fator relevante, a alta exposição à luz azul. Ditarei uma breve noção sobre o assunto, para que se entenda melhor a proposta do drible que será sugerido neste tópico. Apreciando a luz solar, ligando o interruptor de LED, a TV de LCD, o smartphone touchscreen ou grande parte dos equipamentos digitais, expomos os olhos a vários raios visíveis e invisíveis que podem causar diversos efeitos em nosso corpo. A luz solar faz parte de um espectro eletromagnético composto de diversas cores que se coadunam para formar o brilho do Sol, tal qual conhecemos. Uma dessas cores contidas na luz visível é a luz azul. Esta detém um curto comprimento de onda e, por conta disso, gera bastante energia. Os efeitos ultravioletas dessa luz podem ser benéficos ou não, dependendo da abordagem.
Por exemplo, a luz do Sol emite um percentual benéfico de luz azul ultravioleta durante uma parte específica do dia. Porém, diversos aparelhos tecnológicos produzem um efeito similar de forma artificial durante a noite, através das telas de celulares, televisores e diversos touchscreens, lâmpadas de LEDs, etc. São assuntos bastante amplos que, se eu fosse aprofundar aqui, tornaria este capítulo muito extenso. Basta saber que este parágrafo tem o desígnio de alertar que a iluminação artificial e seus efeitos eletromagnéticos podem ser muito nocivos. Esse fato impacta diretamente no sono. Quando expostos a luminosidades artificiais de baixa frequência, os olhos enviam comandos ao cérebro, que inibe a produção de cortisol, substância conhecida como hormônio do sono. O mínimo aporte de luz azul durante a noite, e principalmente durante o sono, vai influenciar a produção de substâncias bioquímicas favoráveis ou não favoráveis ao repouso considerado ideal. Um drible rumo ao sucesso do sono é investir em óculos de proteção contra a luz azul e em bloqueadores eletromagnéticos. Esses bloqueadores atuam contra as radiações emitidas por Wi-Fi, computadores, torres elétricas, etc. Diversos raios eletromagnéticos invisíveis e nocivos podem ser bloqueados dependendo da tecnologia adquirida. Porém, sempre existem dribles que podem ser aplicados gratuitamente. Por exemplo, evite contato visual com a luz azul emitida por celulares, telas de computadores, TVs, luzes LEDs intensas, entre outros. Evite tudo isso por no mínimo 1 hora antes de dormir. Quando for dormir, caso tenha por perto, desligue o aparelho Wi-Fi. Essa ação pode ser potencializada se executada 1 hora antes de dormir. Isso ajudará a evitar celulares, entre outros. Capítulo 4. Mente e cérebro. A mente é um instrumento magnífico, assim como o corpo, e a intenção é utilizá-lo de forma que nos possibilite acessar recursos espirituais. Estudos científicos afirmam que utilizamos o cérebro para ativar a consciência. Logo, tratam-se de coisas distintas. Existem diversas teorias sobre esse assunto. No entanto, para fins práticos, definirei a consciência como manifestação experiencial dos pensamentos e a mente como aquela que une essa consciência ao cérebro. Os efeitos da mente vêm sendo estudados arduamente pela psicanálise, biogenética, física quântica e outras ciências que pretendem entender melhor a tecnologia da alma. No hackeamento biopsicoespiritual, utilizaremos bastante análise desse tipo de tecnologia, com o objetivo de evoluirmos integralizando de forma balanceada o corpo, a mente e o espírito, rumo à expansão do nosso verdadeiro propósito nessa existência. Por ora, abordaremos a capacidade do intelecto de alterar a biologia do corpo físico. Experimentos multidisciplinares vêm demonstrando que a mente é capaz de desencadear diversas curas ou enfermidades de forma instantânea. Muito dependerá da crença presente em cada indivíduo. O efeito placebo demonstrou isso muito bem. Nesse experimento, pacientes tratados com medicamentos fictícios se tornaram sadios por acreditarem se tratar de produtos legítimos e inovadores. A crença na eficiência do medicamento desencadeou estímulos cerebrais que, por sua vez, resultaram em reações bioquímicas responsáveis pela cura. Na ocasião, foi um choque para a comunidade científica presenciar pessoas sendo libertadas de enfermidades crônicas com pílulas inertes. Resumindo, até mesmo comprimidos de açúcar são capazes de curar doenças terminais se o paciente acreditar fielmente que se trata de algo eficiente. Isso significa que,
Ao aprendermos a trabalhar com essa tecnologia, poderemos executar diversos dribles rumo ao sucesso. No panorama moderno, ouvimos a respeito de inteligência lógica, motora, emocional, entre outras. Apesar de não nascermos com um manual de instruções, podemos investigar e exercitar o cérebro a ponto de podermos fazer um uso mais produtivo dessas ferramentas mentais. Os temas abordados ao longo deste livro são de fundamental importância para um desenvolvimento cerebral satisfatório. Até mesmo o tipo de música que ouvimos é capaz de afetar nossas frequências cerebrais positiva ou negativamente. Por exemplo, estudos acústicos demonstraram que frequências sonoras na ordem de 432 Hz favorecem a regeneração neural, enquanto frequências desarmônicas conduzem ao efeito oposto. Observe os efeitos gerados pelas músicas, filmes ou quaisquer informações que atinjam sua psique. Segundo a neurociência, a cada hemisfério cerebral são atribuídas certas especificidades. O hemisfério direito controla o lado esquerdo do corpo, e já o hemisfério esquerdo controla o lado direito. Quando se opera uma atividade ativando o lado esquerdo do cérebro, ou seja, o lado lógico, se atua sendo mais analítico, atento, objetivo e racional. Esta parte é utilizada para processar a linguagem, fatos, ciências, matemática e estratégias. O lado direito do cérebro, por sua vez, é movido por sentimentos, crenças, imaginações e pensamentos subjetivos. É criativo, impulsivo, intuitivo e processa recursos visuais e multitarefas. Sabendo disso, podemos atuar de forma a integralizar esses hemisférios e obter uma maior expressão do nosso potencial. Agora, vejamos alguns dribles que auxiliarão no processo de potencialização de nossa capacidade cerebral. Dribles rumo ao sucesso. Um exercício bastante útil para a plasticidade mental é realizar o máximo de atividades com o lado menos dominante do corpo. Se for destro, experimente almoçar, desenhar ou fazer embaixadinhas com o lado esquerdo do corpo. O canhoto pode escovar os dentes, fazer cálculos ou bater um pênalti com o lado direito do corpo. Essa técnica ativará diferentes funções neurais, auxiliando na sincronia cerebral, que potencializará diversos resultados. Embora você possa sentir que pode navegar pelas ruas de sua vizinhança de olhos fechados, desafie seu cérebro a desenhar um mapa de sua cidade ou bairro, acessando apenas a memória. Sem trapaça, tente incluir as ruas principais, as ruas laterais e os marcos locais. Isso fará com que seu cérebro atue de uma maneira fora do convencional. Aprender uma nova habilidade não é apenas divertido e interessante, mas também ajuda a otimizar as funções cerebrais. Não importa a sua idade, sempre há tempo e sempre há algo interessante para aprender. Invista no aprendizado de um novo idioma, uma nova dança, uma nova receita, etc. Geralmente, nossa estrutura mente-cérebro se torna cada vez mais robusta ao passo que adquirimos e aperfeiçoamos novas habilidades. Outro drible interessante é realizar atividades cotidianas de forma diferente. Experimente tomar banhos de olhos fechados, utilizar um caminho diferente para ir ao trabalho, etc. O objetivo com esse exercício é revisar alguns padrões automáticos, além de ativar diferentes áreas do cérebro. Também é possível encontrar livros em sebos e aplicativos gratuitos para celular com exercícios que fomentam o desenvolvimento mental. Capítulo 5. Psicotecnologia. Vimos que o cérebro, assim como outras partes do corpo físico, opera analogamente a um hardware, enquanto a mente interage com um software. No caso dos computadores, ao instalarmos um software, não alteramos o hardware automaticamente, a menos que seja efetuado um reparo externo.
Porém, no caso do cérebro humano, é possível realizar otimizações a partir de mudanças nos padrões mentais, sendo o oposto igualmente verdadeiro. A neurociência provou isso através do conceito de ensaios mentais. Quando se imagina repetidamente a execução de determinada ação, os circuitos cerebrais podem se reorganizar para refletir as intenções geradas na mente. Em um desses estudos, homens que ensaiaram mentalmente exercitar os bíceps com halteres durante alguns minutos por dia mostraram um aumento de, em média, 13% no tamanho dos músculos, mesmo sem nunca tocar nos pesos físicos. Seus corpos mudaram para corresponder às suas intenções. Ficou comprovado que, ao estarmos realmente focados e decididos, o cérebro não faz distinção entre o mundo interno e o ambiente externo. De fato, se formularmos imagens sobre um comportamento desejado em um evento futuro, se tornará mais fácil a execução desse novo ato. Toda a materialização se torna mais simples quando mente e corpo se unificam para uma mesma finalidade. Isso vale para a implementação de dietas, exercícios físicos e atividades diversas que contribuirão para o biohackeamento. Existe um campo emergente da ciência chamado psiconeuroimunologia, que demonstrou essa forte conexão entre a mente e o corpo. Nossos pensamentos produzem reações bioquímicas no cérebro, que por sua vez passa a liberar sinais químicos transmitidos ao corpo, atuando como mensageiros dos pensamentos. Os pensamentos que produzem os produtos químicos cerebrais permitem que o corpo se sinta exatamente do jeito que a pessoa está pensando. Sendo assim, podemos dizer que todo pensamento fabrica uma substância química que é correspondida por uma sensação no corpo. Essencialmente, quando pensamos em coisas felizes, inspiradoras ou positivas, nosso cérebro gera reações químicas que nos fazem sentir alegres, inspirados ou elevados. Quando se antecipa experiências agradáveis, o cérebro cria imediatamente um neurotransmissor chamado dopamina. Essas moléculas ativam o cérebro e o corpo em antecipação à experiência vivida, produzindo a sensação de alegria. Quando se nutre pensamentos negativos, o cérebro produz outros tipos de substâncias, denominadas neuropeptídeos. Esses neurotransmissores agem no corpo de maneira correspondente ao pensamento, gerando sentimentos angustiantes, irritadiços ou indignos. Observe que nos casos citados, os pensamentos se tornam matéria instantaneamente. Quando pensamos repetidamente sobre os mesmos fatos, produzimos os mesmos produtos químicos que fazem com que o corpo tenha os mesmos sentimentos e nos tornamos fisicamente modificados por nossos pensamentos. Dessa maneira, dependendo do que estamos pensando e sentindo, criamos nossos estados de ser e moldamos nossa biologia. O que pensamos e a energia ou intensidade desses pensamentos influenciam diretamente em nossas escolhas, saúde e qualidade de vida. Aplicando esse raciocínio à vida, entendemos que muitos dos pensamentos são insalubres e podem ser a razão pelas quais condições infelizes se desenvolvem. Algumas pessoas passam quase todos os dias, durante décadas, em estados internos de ansiedade, preocupação, tristeza, ciúme, raiva ou com alguma outra forma de dor emocional. Por pensar e sentir coisas nocivas por longos períodos de tempo, acabam por manifestar condições indesejadas. O loop mental produz um estado particular no corpo, determinando o estado de ser do indivíduo. Logo, o conteúdo deste capítulo deve ser internalizado com exatidão quando se pretende desenvolver o corpo, a alma e o espírito. Não é exagero dizer que nossos pensamentos moldam nossa realidade, e este fato merece extrema atenção. Dribles rumo ao sucesso. Reserve alguns minutos no dia para praticar ensaios mentais
com foco em habilidades e ações que deseja desenvolver, pois a imaginação criativa é um dos principais poderes do ser humano. Por exemplo, para quem pretende emagrecer ou adquirir massa muscular, visualize-se no corpo ideal. Se imagine executando atividade física, dieta e tudo mais que seja necessário para te guiar ao propósito. Vale ressaltar que a ação será essencial para o sucesso. Porém, essa técnica se aplica como uma programação mental que ajudará o corpo a quebrar a inércia, fornecendo automotivação para alcançar o objetivo. Outro drible muito eficiente é a transmutação mental. Ao perceber o surgimento de pensamentos ou sentimentos negativos, busque ferramentas que te transportem para o polo oposto na escala mental. Exemplo: ao notar o surgimento de sentimentos de frustração por ainda não ter obtido determinado resultado ideal, passe a focar em algo positivo de sua vida. Escreva em um papel 10 motivos pelos quais se sente grato ou grata. Podem ser coisas simples, como o fato de poder respirar, ouvir, enxergar, ter uma família, etc. Assista a vídeos motivadores, ouça algo que te traga boas recordações, leia materiais que agreguem valor, se presenteie com a sessão de massagem, etc. Resumindo, a atividade de transmutação é bastante subjetiva. O importante é conseguir substituir pensamentos e sentimentos de baixa vibração por seus opostos. Evite focar a atenção da mente em coisas que não deseja vivenciar. Se deseja obter boa saúde, evite falar de doenças. Se deseja paz, evite apreciar materiais violentos. Dê maior atenção ao que entra em sua mente. Observe bem as letras das músicas que ouve, que tipo de conteúdo assiste e que tipo de pessoas se relaciona. Lembre-se do que foi relatado no início deste capítulo. Se a mente focalizar, influenciará o cérebro, que por sua vez modificará a bioquímica do corpo e assim estará sendo esculpida a realidade do observador. Capítulo 6. Triangulação mental. Vimos que a mente é um nível não material do encéfalo que abriga distintos padrões de consciência. Agora, analisaremos algo a respeito dessas variações. É importante ressaltar que a abordagem de parâmetros mentais ainda é um assunto pouco explorado e possivelmente trará bastantes novidades nos próximos anos. Aqui, abordaremos o aspecto triangular de operação da mente humana. A neurociência, a psicanálise e outros ramos de estudos psíquicos revelaram que o cérebro humano opera em diferentes padrões mentais. São eles o consciente, subconsciente e inconsciente. Antes de seguirmos, vale salientar que visualizo a mente inconsciente de forma relativamente particular. Nesta obra, quando eu citar a mente inconsciente, estarei me referindo ao nível mental mais profundo do ser, que, em minha opinião, coadunam os inconscientes pessoal e coletivo, abordados pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung. Apesar de concordar com grande parte das descobertas que envolvem a psicologia analítica, não imagino subdivisões no inconsciente. Creio que nossa mente inconsciente individual é uma com o inconsciente coletivo. Dito isso, daremos seguimento às observações sobre a triangulação mental. Cerca de 10% das funções cerebrais são utilizadas pela mente consciente. Envolve a parte responsável pela comunicação, atuação dos 5 sentidos e outras funções lógicas. Entre 30% e 40% são gerenciadas pela mente subconsciente, que, por sua vez, é responsável por memórias e padrões de difícil acesso. É onde se encontram nossas crenças, hábitos e traumas. Já a mente inconsciente
também conhecida como mente superconsciente, tem o acesso mais restrito e ocupa cerca de 50 a 60% de nossa capacidade mental e, geralmente, interage com a consciência através do subconsciente. A essa parte mais oculta da mente se atribui ações mais empíricas, como as intuições, sincronicidades e experiências extrasensoriais. A principal função do subconsciente é armazenar e recuperar dados. Também garante que a pessoa responda exatamente da maneira que a mente está programada. O subconsciente encaixa tudo o que se diz em um padrão consciente com o seu autoconceito, seu programa mestre. É por isso que autoafirmações positivas são tão eficientes. Essas sentenças de frases têm o potencial de reprogramar, através da repetição, padrões de pensamentos, inserindo sons positivos e orientados para o sucesso. Enquanto algumas partes da mente subconsciente são primitivas e instintivas, outras são mais ordenadas e inteligentes do que nossa mente consciente. O subconsciente estabelece uma verdadeira ponte entre as mentes consciente e inconsciente. Nossos maiores momentos de inspiração geralmente derivam de nosso inconsciente, sendo transportados através do subconsciente e se manifestando no consciente. Experimentamos essas inovações criativas quando estamos relaxados sem tentar acionar partes do cérebro de forma lógica. Quando dizemos, acabei de ter uma nova ideia, na verdade estamos vendo a mente subconsciente trazendo algo à mente consciente. Com o treinamento, é possível ampliar esse fluxo de comunicação. Quando adormecemos, é nossa mente consciente que está dormindo. No entanto, a mente subconsciente e a inconsciente não dormem. Funcionam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando estamos em sono profundo, o inconsciente está controlando as funções dos órgãos, o crescimento das células e tudo mais. Isso significa que a mente subconsciente tem participação relevante nos sonhos. Pesquisas modernas no âmbito da psicologia cognitiva comprovaram que o inconsciente e o subconsciente têm elevado impacto nas nossas tomadas de decisões. Porém, em determinado grau, os pensamentos subconscientes são acessíveis à mente consciente. Logo, podemos influenciar as programações contidas nesse nível e, consequentemente, no nível mais profundo. A mente subconsciente é como a terra fértil. Aceita o tipo de semente que desejamos plantar. Se semearmos bons pensamentos, colheremos bons resultados. O oposto também é verdadeiro. Podemos visualizar a mente subjetiva como um amplificador dos pensamentos dominantes que povoam a mente objetiva. Gerar tendências negativas na mente consciente conduz à frustração, depressão e comportamentos descontrolados causados por padrões mentais de acesso mais complexo. Para utilizar os benefícios mentais da melhor forma, é necessário inserir a programação correta nos estágios mais profundos da mente. Ou seja, precisamos estar conscientes de que os códigos mentais exercem poder significativo sobre nossos pensamentos e ações. O direcionamento da vida provém dos tipos de pensamentos que são fortalecidos. A eliminação de crenças limitantes, preconceitos e julgamentos sobre si e sobre os outros são evidências do surgimento de uma programação benéfica. É possível conseguir conquistar um nível de consciência mais sadio quando utilizamos a mente consciente de maneira mais adequada. É necessário potencializar a força de vontade para sair e permanecer fora da zona de conforto. Diariamente, nossas mentes são bombardeadas por sons, imagens, cheiros, sabores e sensações que influenciam diretamente o que pensamos e como agimos. Muitas de nossas atitudes são frutos dos pensamentos subconscientes e inconscientes, visto que não pensamos racionalmente a todo momento.
Por isso, é importante destacar a importância de direcionar os pensamentos conscientes às ações positivas e prósperas. De nada adianta almejar sucesso estando imerso em sentimentos negativos e atos destrutivos. Também vale ressaltar o fato de que a repetição cria hábitos. Esses hábitos são combinados com as experiências pessoais para formar uma rede complexa de crenças que ajudam na interpretação do mundo. O subconsciente não distingue entre o que é imaginário e o que é real. Qualquer pensamento ou imagem que se torne repetitivo na mente consciente fará parte do sistema operacional, que instalará a programação no subconsciente e este comunicará ao inconsciente. É função do subconsciente atrair ou ajudar a criar as circunstâncias que correspondem às imagens e pensamentos impressos, além de automatizar grande parte dos comportamentos e padrões de pensamentos repetitivos que são realizados inconscientemente. O problema é que muito do que foi programado através do subconsciente são códigos defeituosos. Um exemplo desse tipo de programação são os hábitos de pensamentos nocivos, como "tudo sempre dá errado para mim", "sobreviver está cada vez mais difícil", "o dinheiro é a origem de todo mal", etc. Quando se repete isso com frequência suficiente, não se pode deixar de criar situações em que validam e expressam o que foi afirmado. A atenção ao discurso interno fornece dados valiosos para a harmonização dos níveis mentais. Se as circunstâncias não são agradáveis em determinado momento, é porque houve pensamentos, sentimentos e emoções que direcionaram a mente e, consequentemente, a vida àquela direção. As palavras também são bastante importantes no que tange às programações. Não é à toa que se diz: a palavra tem poder. A vibração da própria voz é assimilada com maior facilidade. Sendo assim, todas as sentenças de palavras acompanhadas de emoção são códigos poderosos que contribuem para a programação da mente do interlocutor. Se as palavras, em sua grande maioria, são sábias e positivas, a colheita será satisfatória. No entanto, o oposto também é verdadeiro. São dois lados da mesma moeda que são conduzidos conforme o livre-arbítrio de cada indivíduo. Logo, quando surge consciência sobre a natureza dos diálogos interno e externo, também surge a oportunidade de inserir novas programações mentais. A comunicação respeitosa consigo mesmo e com os demais criará mais um hábito positivo, capaz de substituir velhos padrões e formatar novos caminhos neurais baseados em sentimentos de amor, saúde e prosperidade em todos os sentidos. Nos últimos anos, tem aumentado bastante a busca por informações a respeito deste tema e, com ele, o interesse em acessar os níveis mentais mais profundos para aperfeiçoar o potencial humano. Em seguida, exploraremos alguns conceitos que ajudarão nessa empreitada. Dribles rumo ao sucesso. Entre o século XIX e XX, Émile Coué, um psicólogo francês, também conhecido como o pai da auto-hipnose, introduzia um novo método de psicoterapia onde o resultado desejado deveria ser sugerido a fim de que o subconsciente buscasse por si só alcançar o objetivo. Ele acreditava que a repetição contínua de palavras ou imagens teria efeito no inconsciente. Coué sugeria a seus pacientes que fizessem a seguinte afirmação: a cada dia, sob todos os sentidos, estou ficando sempre melhor. Os resultados obtidos com as sugestões foram comprovados por pessoas de todo o mundo. Trata-se de uma técnica muito simples, porém muito poderosa. É recomendado que essa técnica seja realizada pouco antes de dormir e logo após acordar, visto que nesses momentos a mente entra em um estado de onda cerebral alfa,
tornando-se mais acessível ao armazenamento de informações no subconsciente. Escreva uma frase simples e positiva no tempo verbal presente que contenha o objetivo que deseja adquirir. Verbalize essa frase por no mínimo 3 vezes ao dia. Comece com coisas que dependam apenas de você e que acredite ser possível alcançar. Com a evolução da experiência, tire suas próprias conclusões sobre a eficácia da reprogramação. A gratidão surge como uma ferramenta muito importante quando se planeja obter êxitos nos processos metafísicos. Ao passo que nos alegramos e agradecemos de coração pelo que já temos, passamos ao subconsciente boas vibrações que serão amplificadas em nossas vidas. Diariamente, liste alguns motivos pelos quais se sente grato ou grata. Também é de bastante proveito sentir alegria pelo sucesso dos demais. Todos os pensamentos, palavras e sentimentos que emanamos para outras pessoas são potencializados em nossas vidas pelo efeito da triangulação mental. Busque, de maneira constante, maiores informações sobre os assuntos que realmente fazem diferença em sua vida. A exemplo da mente, se não souber como utilizá-la da melhor forma e não buscar aprender, então, infelizmente, outras pessoas farão isso por você. Capítulo 7. Atenção concentrada. O que é a atenção concentrada? Atenção concentrada ou mindfulness é o termo usado para descrever a característica de concentrar a atenção do cérebro a uma atividade específica, excluindo todos os estímulos ao redor, aceitando os sentimentos e sensações sem qualquer tipo de definição ou julgamento. A neurociência comprovou que essa prática é um componente importante na redução dos níveis de estresse e conquista da paz interior. A atenção concentrada tem suas origens no budismo. No entanto, virtualmente todas as religiões, de alguma forma, atuam com um tipo de meditação para mover seus padrões de pensamentos para longe das preocupações usuais e manter maior apreciação no momento aqui e agora. Essa prática, que também é chamada de atenção plena, demonstrou trazer uma série de melhorias no tratamento de sintomas físicos e psicológicos, ajudando a implementar mudanças positivas ligadas aos comportamentos e à saúde. Quando estamos atentos em nível de concentração, podemos aproveitar os prazeres e aprendizados da vida quando eles ocorrem. Dessa forma, é possível atuar com plenitude, favorecendo a melhoria no desempenho, a harmonização dos relacionamentos e um melhor gerenciamento dos eventos desagradáveis. Há mais de uma maneira de praticar atenção concentrada, pois o objetivo é atingir um estado de alerta e relaxamento, prestando atenção deliberada aos pensamentos e às sensações, sem julgamento. Isso permite que a mente se concentre novamente no aqui e agora. Na verdade, as técnicas de atenção concentrada são formas variadas de meditação. Quando focamos no agora, conseguimos afastar o tempo da mente. Desta forma, é possível se libertar das diversas ilusões que aprisionam em dolorosas preocupações. As técnicas de atenção concentrada favorecem avanços na saúde sobre vários aspectos. Reduz o índice de doenças cardíacas, hipertensão arterial, estresse e dores crônicas. Melhora o sono, alivia dificuldades gastrointestinais, além de melhorar a saúde mental. Nos últimos anos, psicoterapeutas de todo o mundo se inclinaram à utilização das meditações. Essas técnicas passaram a ser adotadas como um recurso importante no tratamento de uma série de disfunções, incluindo depressão, abuso de substâncias químicas, transtornos alimentares, conflitos de casais, transtornos de ansiedade e transtornos obsessivo-compulsivo. Abordagens menos formais sobre atenção concentrada também podem ajudar a permanecer no momento presente e participar plenamente da vida.
podemos escolher qualquer tarefa ou situação para praticar, seja durante a alimentação, tomando banho, caminhando, tocando o companheiro ou brincando com o filho. Todos os momentos podem ser otimizados quando se investe em atenção concentrada. Recentes pesquisas da Harvard Medical School mostraram que a meditação é capaz de conservar os telômeros, estruturas essas que são encontradas nas extremidades dos cromossomos e estão diretamente relacionadas ao envelhecimento e ao desenvolvimento de certas patologias. As meditações que têm como base a atenção concentrada reduzem de maneira significativa os níveis de cortisol. Esse hormônio é necessário para o corpo regular e mobilizar energia em situações estressantes. Porém, se aumentar muito durante situações desnecessárias, produzirá inúmeros efeitos colaterais negativos. As técnicas de concentração, por sua vez, proporcionam estados de serenidade que agregam múltiplos benefícios à saúde biopsicoespiritual. Vejamos alguns dribles para a adaptação de um estilo de vida baseado na atenção concentrada. Dribles rumo ao sucesso. Meditação da atenção concentrada básica. Meditação da atenção concentrada básica. Sente-se calmamente e concentre-se em sua respiração natural, em uma palavra, imagem ou mantra que possa repetir mentalmente. Permita que os pensamentos passem sem julgamento. Retorne ao foco sempre que necessário. Sensações corporais. Observe suas sensações corporais sutis, como coceira ou formigamento, sem julgamento até que passem. Observe cada parte do corpo em sucessão, da cabeça aos pés. Sensorial. Observe imagens, sons, cheiros, sabores e toques. Chame-os de imagem, som, cheiro, gosto ou toque, sem julgamento, e deixe-os ir. Emoções. Permita que as emoções estejam presentes sem julgamento. Pratique uma nomeação firme e relaxada de emoções. Alegria, raiva, frustração, etc. Aceite a presença das emoções sem julgamento e deixe-as ir. Quando caminhar, ande devagar e de maneira consciente. Observe cada um de seus passos conforme você caminha diariamente. Nas refeições, priorize comer em silêncio e de maneira totalmente atenta, alegre e concentrada. Encontre tempo para manter contato com a natureza. É possível desfrutar da beleza de um rio, brincar com um animal de estimação, caminhar descalço na grama, sentir a energia da luz solar por alguns minutos diários, contemplar o mar, etc. O objetivo é apreciar o momento presente com atenção concentrada, a fim de otimizar a vida em diversos aspectos. Capítulo 8. Universo quântico. Pelo que se sabe até o momento, toda a matéria contida no universo, desde os pequenos grãos de areia até as grandes estrelas espalhadas pelo cosmos, são compostos de átomos. Átomos são partículas minúsculas. Tratam-se de unidades básicas de matéria, base de tudo que conhecemos e vemos em nossa realidade física. A mecânica quântica, também conhecida como física quântica, teoria quântica, modelo mecânico de ondas e mecânica de matriz, é a teoria física que obtém sucesso no estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica, tais como moléculas, átomos, elétrons, prótons, nêutrons, leptons, quarks, neutrinos, fótons, gluons, entre outras. Embora a quântica atue em escala nanoscópica ou menores, em diversos casos também podem descrever fenômenos macroscópicos. Porém, o mundo quântico não se adaptava às leis da física já existentes
e por isso foram originadas novas teorias que tiveram início com famosos físicos como Nikola Tesla, Albert Einstein, entre outros. Desde então, nós humanos passamos a conhecer e utilizar melhor a ciência quântica. Exemplos disso são as diversas aplicações práticas, tanto para coisas boas, como o eletromagnetismo utilizado na eletricidade, Wi-Fi, etc., quanto para coisas não tão boas, como no abominável exemplo das bombas atômicas. Mas o que isso tem a ver com biohackeamento? A nível quântico, tudo é energia. Como citado anteriormente, os átomos são constituídos por partículas menores, que por sua vez são constituídas de energia vibratória em diversas densidades. Átomos, em seu âmago, são energia pura, e tudo o que conhecemos no mundo material é formado por átomos. Logo, podemos dizer que tudo e todos somos energia. Cada célula que compõe nosso corpo é matéria constituída de energia. Nossos pensamentos e emoções vibram em energia. No último século, algo muito interessante foi descoberto a esse respeito. A tecnologia atual permitiu comprovar que as moléculas subatômicas podem se comportar de formas distintas, como partícula, matéria, e como onda, energia. Em uma experiência científica denominada Experimento da Dupla Fenda, ficou comprovado que um elétron, ao ser arremessado contra duas fendas, poderia se comportar como onda, energia. Para os físicos, entretanto, isso parecia impossível, pois significava que um elétron estava atravessando dois locais concomitantemente, ou seja, uma única partícula ocupando dois espaços ao mesmo tempo. Isso intrigou o mundo científico. Então, se decidiu observar o experimento com atenção concentrada. Uma vez que um equipamento observador passou a atuar no experimento, o elétron deixou de se comportar como onda e atravessou apenas uma das fendas, atuando como partícula. Com esse feito, descobriu-se que os elétrons são constituídos de energia, porém, quando estão sendo observados, se tornam partículas, ou seja, matéria sólida. No universo que conhecemos, praticamente tudo é composto por átomos que, por sua vez, possuem elétrons. Logo, tudo é energia, e aquilo que observamos, em outras palavras, aquilo que colocamos no nosso foco, se materializa. Nossos pensamentos são exemplos de ondas energéticas transmitidas ao universo como resultado de nossa atenção e observação. Baseados em conhecimentos milenares e reforçado por essas investigações científicas, temas como a lei da atração ganharam força por sua eficácia fundamentada na lei de ação e reação. Ela diz que a vibração energética que emitimos, conscientemente ou não, recebemos de volta em igual proporções. Esse antigo ensinamento, agora respaldado pela ciência, informa que o fato de projetarmos nossos pensamentos e emoções de modo que vibrem a nosso favor, nos tornará literalmente capazes de materializar nossos desejos. Em sua forma mais simples, a lei da atração é a ideia de que pensamentos positivos ou negativos têm um impacto direto em nossa realidade. Pensamentos positivos levam a resultados favoráveis. Pensamentos negativos conduzem a resultados desfavoráveis. Tudo isso é asseverado pelo princípio hermético da casualidade. Sei que a maioria de nós concordaria com isso até certo ponto. Porém, muitas ideias sobre essa tese vão muito além do que abordamos até o momento. Existem perspectivas muito complexas que envolvem física quântica, o comportamento das partículas de energias e os prováveis múltiplos universos paralelos. Algumas teses sugerem que podemos simplesmente sintonizar as frequências das vibrações
para atrair energia do universo e manifestar coisas em nossas vidas, porque tudo o que desejamos já existe. Outras teorias afirmam que devemos acessar a mente superconsciente, o campo acástico, e usar essa sabedoria para criar o que se deseja. Existem distintas variedades de raciocínios, porém, vamos nos ater ao conteúdo principal, a possibilidade de alterar a matéria a partir da frequência vibratória de nossos pensamentos, sentimentos e emoções, pois tudo é energia. Com base em tudo que foi relatado neste capítulo, podemos concluir que é factível a ideia de utilizar a energia mental focalizada para induzir o corpo físico a produzir células mais saudáveis. Esta tecnologia, inerente à humanidade, nos possibilita alterar não só nossa biologia, como outros diversos aspectos do que chamamos de realidade. A ciência moderna, através de diversos ensaios, tem comprovado a veracidade de muitas das leis universais secretas. Porém, é recomendado que o leitor realize seus próprios experimentos e obtenha suas conclusões baseadas na vivência pessoal. Nesta obra, optei por não analisar complexidades sobre as interações quânticas. Em vez disso, deixarei alguns dribles para aqueles que desejam otimizar alguns padrões. Drible rumo ao sucesso. Evite dizer, eu quero me livrar de... ou, eu não quero... A frase livrar-se de é uma ação reativa, não criativa. O ideal é manter o foco em ser a principal força criativa da vida. De modo geral, os tipos de afirmações envolvendo a palavra não servirá apenas para lembrar a si mesmo que não tem a característica desejada. A sugestão é que se utilize apenas mensagens positivas, expressando gratidão e alegria pela certeza de já ter conseguido o que se deseja. Exemplo: eu sou muito grato por estar desfrutando de saúde plena, agora e sempre. Isso não é para manter as vibrações em um determinado nível ou fazer com que as partículas de energia quântica atuem mais rapidamente. É necessário declarar a intenção desta forma, porque mantém o foco da mente no que se deseja criar, não no que se deseja evitar. Se o foco principal for no que você não quer ou no que você quer se livrar, aí esse tema negativo passará a ser tudo em que irá pensar. Estudos recentes afirmam que a mente raramente decodifica sentenças negativas. Pode ser que às vezes digamos, não quero que tal coisa aconteça. Nesse caso, a tendência é que a mente foque nessa coisa indesejada e tal situação continue a acontecer. Como relatado no experimento da dupla fenda, a energia se materializa em decorrência do foco imposto pelo observador. Sendo assim, o que mais focalizarmos é o que se tornará mais frequente em nossas vidas. Tenha a certeza do que deseja e sinta-se possuidor desde já. Dessa forma, a materialização ocorrerá da melhor forma possível. Sabemos que nem sempre é fácil vibrar positivo em meio ao caos. Porém, com a prática permanente se adquire a evolução e êxito. Observação. Saliento a importância da ação em todos os processos de cocriação citados. Já abordamos temas ligados aos nossos poderes mentais inerentes. No entanto, muitas vezes se fará necessário adicionar energia física para a realização dos propósitos. As forças universais sempre estarão dispostas a ajudar o vivente que buscar se ajudar e ajudar os demais. Visualize a conquista. Já abordei algo que envolve essa técnica quando citei os benefícios dos ensaios mentais devido ao poder da imaginação. Então, sabemos que até mesmo a neurociência reafirma a eficácia da visualização dos objetivos na potencialização das conquistas. Porém,
É interessante saber que essa técnica pode se expandir além da mente. Isso mesmo, podemos atuar com coisas materiais nos exercícios de visualização. Uma técnica bastante utilizada pelos exploradores da mente são os quadros mentais. Trata-se de criar um quadro, físico ou digital, com imagens que remetem ao objetivo desejado. Vídeos também podem ser empregados na exploração desse método. Por exemplo, se o desejo é adquirir um imóvel, veículo, etc., então se deve criar um quadro com as imagens dos bens almejados. Qual o modelo do carro? Qual a cor? Qual o ano? O quadro de imagens deve conter o máximo de detalhes possível, sendo capaz de despertar algum sentimento no observador. Se a meta é uma determinada viagem, o quadro deverá conter imagens detalhadas do local, e quando vistas, deve-se imaginar a atuação dos sentidos internos. Que cheiro deve ter esse local? Qual é a temperatura? Que sons escuto nesse determinado ponto turístico? Use a criatividade com o intuito de gerar sentimentos bons a respeito da conquista. Conjugando as visualizações físicas e mentais, será ainda mais rápida a aquisição dos objetivos. Imagine um filme sendo assistido em ordem reversa, do final para o início. Assim deve ser a visualização mental do que se deseja conquistar. Partimos do alvo e vamos até o agora. Assim sabemos o que deve ser feito para chegar onde queremos. Feito isso, é hora de movimentar-se. Lembre-se que a materialização é sustentada por um poderoso tripé composto por pensamentos, sentimentos e ações. No caso de manifestações físicas, por exemplo, será essencial a obtenção de recursos financeiros e, consequentemente, o fornecimento de algum tipo de serviço ou produto. A visualização atuará como suporte adicional, análogo ao que ocorre na engenharia reversa. Quem já teve a oportunidade de montar um quebra-cabeça sabe o quão útil é visualizar o resultado final durante a montagem das peças. Porém, é aconselhável iniciar com os objetivos mais simples e, ao decorrer das conquistas, migrar para desafios mais complexos. Capítulo 9. Biopsicoespiritualidade. A história vem demonstrando que é pouco proveitoso concentrar esforços no corpo físico se a mente estiver atordoada ou o espírito inquieto. A integração balanceada entre essa trindade tem sido almejada por muitos dos que buscam obter um real aprimoramento e melhorar a qualidade de vida. Quando um dos três pilares é ignorado, surgem desordem e sofrimento. É verdade que muitas pessoas podem viver sem atingir harmonização entre o corpo, a mente e o espírito. Porém, teriam a vida mais plena se o fizessem. O corpo é o integrante biopsicoespiritual que mais se conhece, visto que dedicamos grande parte do dia a limpá-lo, alimentá-lo, vesti-lo, treiná-lo, etc. É um verdadeiro templo sagrado, pois o nosso bem-estar, de certa forma, depende de cuidarmos adequadamente desse bem precioso. Realmente é bastante raro se manter em equilíbrio quando não se tem boa saúde. Pense no corpo como um hardware, na mente como um software e no espírito como uma corrente elétrica. Se o hardware não funcionar, o software não poderá ser executado. Já a corrente elétrica é fundamental para que os outros dois elementos se tornem úteis. Ao contrário da mente e do espírito, o corpo vive estritamente no presente, na frente e no centro do mundo físico. Se a mente estiver presa nos arrependimentos do passado ou sobrecarregada temendo o futuro, deixará o corpo estático entre a culpa e o medo, sendo torturado psicologicamente. A mente, com suas peculiaridades empíricas, se faz mais complexa do que o corpo. Por isso, merece bastante atenção. É impossível conseguir escapar de pensamentos, sentimentos, emoções e decisões durante toda a vida.
Nosso sentido de existência vem da mente. Trabalhar a concentração e propor metas é essencial para atingir o equilíbrio vital. A mente atua nos universos pessoal e coletivo. Precisamos cuidar de ambos, quer acreditemos ser necessário ou não. Disciplinar a mente é uma das atividades mais árduas que existem. Porém, é indispensável perfazer essa tarefa se quisermos desfrutar de saúde plena e bem-estar. Devemos aprender a manter esse software na tela do presente. Depois de conseguir isso, a contribuição para a mente coletiva também melhorará. O espírito é o que realmente nos caracteriza, nos torna únicos, sendo o fator que realmente nos define. No entanto, é muito mais enigmático do que o corpo e a mente juntos, talvez por isso muito mais negligenciado. A maioria das pessoas visualiza o espírito no contexto religioso. Contudo, os estudos científicos modernos trouxeram novos significados ao termo. Nesses círculos, as palavras espiritual e energético costumam ser usadas alternadamente. Isso ocorre porque o espírito já não é visto como uma entidade abstrata, mas sim como um campo vibratório distinto, o verdadeiro hospedeiro energético do corpo e da mente. Sim, acredito que o espírito abriga o corpo e a mente, no sentido de que o espírito é algo mais amplo. Portanto, para os que almejam viver em plenitude, otimizar esses 3 pilares é fundamental. As ferramentas apresentadas nesta obra, se aplicadas corretamente, fomentam a integralização entre essa trindade. Dribles rumo ao sucesso. Reset. Converse com seu médico sobre uma limpeza de fígado. O fígado é o centro de desintoxicação do corpo, filtrando e frequentemente armazenando todos os insultos dietéticos, ambientais e farmacêuticos lançados no corpo desde o nascimento. Esta não será uma limpeza de cólon. Não será necessário ficar o dia inteiro no banheiro. Será moderadamente desafiador no início, mas o corpo será recompensado com uma abundância em saúde. Atualize a dieta. A desintoxicação deve abrir caminho para um plano nutricional. O corpo fará um melhor trabalho se tiver regulado os níveis de glicose, colesterol, pressão arterial, etc., garantindo assim bastante energia para dar os próximos passos. Respire. Sente-se confortavelmente, longe de qualquer estimulação. Feche os olhos e concentre-se na força vital dos pulmões. Inale e exale profundamente. Comece com 10 minutos. Isso pode apresentar efeitos no humor, bem como na capacidade de manter o foco nos planos de vida. Aumente em incrementos de 5 minutos até chegar a 20. Não faça mais em um dia do que está disposto a fazer todos os dias. Consistência é a chave para o sucesso ao longo prazo. Ligue seu GPS. Em outras palavras, esteja atento. Observe onde você está, o que te rodeia, o que seu corpo precisa fazer para apreciar a vista ou navegar sobre os obstáculos. Ligar seu GPS requer que você conheça suas coordenadas físicas e opere no momento presente com consciência, cada vez que sobe escadas, carrega uma criança, conduz um veículo, etc. E se você lembrar de ligar aquele GPS da atenção concentrada, serão reduzidas as chances de ter uma vida acidental. Abandone a zona de conforto. Aprenda um idioma, instrumento musical ou outra atividade que agregue mais valor à sua vida. Qualquer coisa que desafie o cérebro a realizar novas sinapses reduz a possibilidade de atrofia mental e tirania emocional. Grandes mentes são criativas, flexíveis, interessadas nos outros, compassivas e conectadas ao coração. Novos desafios permitem o abandono da zona de conforto. Oração.
Jamais ficamos realmente impotentes quando a oração é invocada com fé e sentimento. Esse é um meio muito eficiente de se desapegar e liberar a gratidão a um nível onde existem integridade e soluções. A oração recitativa é um bom começo, desde que seja afirmativa e no tempo presente. Recite uma oração ou crie a sua própria. A oração funciona de forma mais efetiva quando se agradece pelo que se deseja como se já possuísse. Aí reside a fé. Ao liberar o ego, o espírito se torna expansivo, permitindo que as mudanças ocorram. Medite. Desta vez, o drible envolve uma prática mais profunda chamada contemplação. Sente-se calmamente e concentre-se na inspiração e na expiração. Limpe a tela mental. Deixe-a sem palavras, imagens ou conceitos. Foque na respiração. Sinta o fluxo de ar percorrendo as narinas a cada momento de inalação e exalação. Você está se colocando intencionalmente na presença divina, a que todos podemos acessar através de nosso interior. Então fique alerta. Talvez não na primeira vez, mas com deliberação e pureza de intenção, em alguns momentos será possível experimentar uma conexão maior com essa verdadeira fonte criadora. Além dos benefícios espirituais, essa técnica traz inúmeros benefícios mentais e físicos, incluindo paz profunda e cura a nível celular. Inicie com 10 minutos e, se possível, combine com exercícios respiratórios. Participe. Participar de uma comunidade compassiva que serve aos semelhantes ou atuar de forma individual lhe trará grandiosas bênçãos. Com relação à pregação, tenha em mente as palavras de um sábio que disse: pregue a verdade, use palavras somente quando necessário. Priorize propagar o bem através das ações e sempre revestido de humildade. Conclusão. Embora existam muitas recomendações sobre diferentes maneiras de minimizar os problemas associados à vida moderna, algumas das opções sugeridas podem ser difíceis de implementar, tornando-se mais problemáticas do que úteis. Por isso, nessa obra foram fornecidas algumas técnicas simples e efetivas que ajudarão o leitor praticante a otimizar diversos aspectos investindo pouco ou nenhum recurso financeiro. Os dribles sugeridos apresentam maneiras acessíveis e comprovadamente eficazes de implementar um melhor estilo de vida em função de abordagens mais saudáveis. Esta obra é útil para quem anseia por melhoria, a maneira de potencializar, assim, os bons resultados obtidos. De todo modo, acredito que neste livro há pelo menos um drible que irá revolucionar sua maneira de gerenciar a existência cotidiana. Caso queira, é possível investir em equipamentos para o lar que irão limitar a exposição à luz azul, remover poluentes e contaminantes do ar ou dar à sua água um pH alcalino. Existem diversas terapias corporais à base de luz infravermelha, crioterapia, entre outras possibilidades práticas com benefícios significativos. Basta adquirir informações adequadas, implementar os métodos corretamente e desfrutar dos benefícios da otimização pessoal. Simplesmente adicionando a meditação de atenção concentrada em seu regime diário, poderá adquirir uma maior proteção contra problemas de saúde mental, enquanto a escolha de alimentos probióticos pode melhorar em muito sua digestão e ajudá-lo ou ajudá-la a alcançar maior bem-estar. Ficar mais ativo é outro excelente drible que foi citado nesta obra. Apenas por caminhar mais durante o dia, é possível aumentar o nível de condicionamento físico em geral. Embora as mudanças de padrões pareçam ser um grande desafio,
o processo não é tão doloroso. Comece com pequenas mudanças, praticando o que foi sugerido aqui e, ao longo do tempo, se perceberá em posse de resultados desejados. Espero que esta obra venha contribuir positivamente com o leitor determinado a progredir. Gratidão pela atenção dedicada ao Biohacker 3.3, uma jornada de ascensão perene rumo ao balanceamento biopsicoespiritual. Super drible rumo ao sucesso. Conhece a ti mesmo e todas as outras coisas vos serão acrescentadas.